Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Aprovada na 9ª Conferência Internacional Americana, em Bogotá, no ano de 1948. Resolução 30. A 9ª Conferência Internacional Americana, considerando que os povos americanos dignificaram a pessoa humana e que suas constituições nacionais reconhecem que as constituições jurídicas e políticas que regem a vida em sociedade têm como finalidade principal a proteção dos direitos essenciais do homem e a criação de circunstâncias que lhe permitam progredir espiritual e materialmente e alcançar a felicidade, considerando que em repetidas ocasiões os Estados americanos reconheceram que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele cidadão de determinado Estado, mas sim do fato dos direitos terem como base os atributos da pessoa humana, considerando que a proteção internacional dos direitos do homem deve ser a orientação principal do direito americano em evolução, considerando que a consagração americana dos direitos essenciais do homem, unida às garantias oferecidas pelo regime interno dos Estados, estabelece o sistema inicial de proteção que os Estados americanos consideram adequado às atuais circunstâncias sociais e jurídicas, não deixando de reconhecer, porém, que deverão fortalecê-lo cada vez mais no terreno internacional à medida que essas circunstâncias se tornem mais propícias. Resolve adotar a seguinte Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Preâmbulo. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e como são dotados pela natureza de razão e consciência, devem proceder fraternalmente uns para com os outros. O cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Direitos e deveres interagem-se correlativamente em toda a atividade social e política do homem. Se os direitos exaltam a liberdade individual, os deveres exprimem a dignidade dessa liberdade. Os deveres de ordem jurídica dependem da existência anterior de outros de ordem moral que apoiam os primeiros conceptualmente e os fundamentam. É dever do homem servir o espírito com todas as suas faculdades e todos os seus recursos, porque o espírito é a finalidade suprema da existência humana e a sua máxima categoria. É dever do homem exercer, manter e estimular a cultura por todos os meios ao seu alcance, porque a cultura é a mais elevada expressão social e histórica do espírito. E, visto que a moral e as boas maneiras constituem a mais nobre manifestação da cultura, é dever de todo homem acatar-lhes os princípios. Capítulo 1. Direitos. Direito à vida, à liberdade, à segurança e integridade da pessoa. Artigo 1º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Direito de igualdade perante a lei.
Artigo 2º. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nesta declaração, sem distinção de raça, sexo, língua, crença ou qualquer outra. Direito à liberdade religiosa e de culto. Artigo 3º. Toda pessoa tem o direito de professar livremente uma crença religiosa e de manifestá-la e praticá-la pública e particularmente. Direito de liberdade de investigação, opinião, expressão e difusão. Artigo 4º. Toda pessoa tem o direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. Direito à proteção da honra, da reputação pessoal e da vida particular e familiar. Artigo 5º. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. Direito à constituição e proteção da família. Artigo 6º. Toda pessoa tem direito a constituir família, elemento fundamental da sociedade, e a receber proteção para ela. Direito de proteção à maternidade e à infância. Artigo 7º. Toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, tem direito à proteção, cuidados e auxílios especiais. Direito de residência e trânsito. Artigo 8º. Toda pessoa tem o direito de fixar sua residência no território do Estado de que é nacional, de transitar por ele livremente e de não abandoná-lo senão por sua própria vontade. Direito à inviolabilidade do domicílio. Artigo 9º. Toda pessoa tem direito à inviolabilidade do seu domicílio. Direito à inviolabilidade e circulação da correspondência. Artigo 10º. Toda pessoa tem o direito à inviolabilidade e circulação da sua correspondência. Direito à preservação da saúde e ao bem-estar. Artigo 11º. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade. Direito à educação. Artigo 12º. Toda pessoa tem direito à educação que deve inspirar-se nos princípios de liberdade, moralidade e solidariedade humana. Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons naturais,
os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a coletividade e o Estado. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente pelo menos a instrução primária. Direito aos benefícios da cultura. Artigo 13º. Toda pessoa tem o direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de gozar das artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e especialmente das descobertas científicas. Tem o direito, outrossim, de ser protegida em seus interesses morais e materiais no que se refere às invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria. Direito ao trabalho e a uma justa retribuição. Artigo 14º. Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir livremente sua vocação na medida em que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes. Toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si mesma e para a sua família. Direito ao descanso e ao seu aproveitamento. Artigo 15º. Toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício de seu melhoramento espiritual, cultural e físico. Direito à Previdência Social. Artigo 16º. Toda pessoa tem direito à previdência social, de modo a ficar protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência. Direito de reconhecimento da personalidade jurídica e dos direitos civis. Artigo 17º. Toda pessoa tem direito a ser reconhecida, seja onde for, como pessoa com direitos e obrigações, e a gozar dos direitos civis fundamentais. Direito à justiça. Artigo 18º. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Direito à nacionalidade. Artigo 19º. Toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la, e se assim o desejar, pela de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la. Direito do sufrágio e da participação no governo. Artigo 20º. Toda pessoa legalmente capacitada tem o direito de tomar parte no governo do seu país, quer diretamente, quer através de seus representantes, e de participar das eleições que se processarão por voto secreto de uma maneira genuína,
periódica e livre. Direito de reunião. Artigo 21º. Toda pessoa tem o direito de se reunir pacificamente com outras em manifestação pública ou em assembleia transitória em relação com seus interesses comuns de qualquer natureza que sejam. Direito de associação. Artigo 22º. Toda pessoa tem o direito de se associar com outras a fim de promover, exercer e proteger os seus interesses legítimos de ordem política, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer outra natureza. Direito de propriedade. Artigo 23º. Toda pessoa tem direito à propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de uma vida decente e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar. Direito de petição. Artigo 24º. Toda pessoa tem o direito de apresentar petições respeitosas a qualquer autoridade competente, quer por motivo de interesse geral, quer de interesse particular, assim como o de obter uma solução rápida. Direito de proteção contra prisão arbitrária. Artigo 25º. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes. Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir obrigações de natureza claramente civil. Todo indivíduo que tenha sido privado da sua liberdade tem o direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida e de que o julgue sem protelação injustificada ou, no caso contrário de ser posto em liberdade. Tem também direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da sua liberdade. Direito a processo regular. Artigo 26º. Parte-se do princípio que todo acusado é inocente até provar-se-lhe a culpabilidade. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida numa forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com leis pré-existentes e de que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou inusitadas. Direito de asilo. Artigo 27º. Toda pessoa tem o direito de procurar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum e de acordo com a legislação de cada país e com os convênios internacionais. Alcance dos direitos do homem. Artigo 28º. Os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento democrático. Capítulo 2. Deveres. Deveres perante a sociedade. Artigo 29º.
O indivíduo tem o dever de conviver com os demais de maneira que todos e cada um possam formar e desenvolver integralmente a sua personalidade. Deveres para com os filhos e os pais. Artigo 30º. Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os seus filhos menores de idade, e os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais e de os auxiliar, alimentar e amparar sempre que precisarem. Deveres de instrução. Artigo 31º. Toda pessoa tem o dever de adquirir, pelo menos, a instrução primária. Dever do sufrágio. Artigo 32º. Toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do país de que for nacional, quando estiver legalmente habilitada para isso. Dever de obediência à lei. Artigo 33º. Toda pessoa tem o dever de obedecer à lei e aos demais mandamentos legítimos das autoridades do país onde se encontrar. Dever de servir à coletividade e à nação. Artigo 34º. Toda pessoa devidamente habilitada tem o dever de prestar os serviços civis e militares que a pátria exija para sua defesa e conservação e, no caso de calamidade pública, os serviços civis que estiverem dentro de suas possibilidades. Da mesma forma, tem o dever de desempenhar os cargos de eleição popular de que for incumbida no estado de que for nacional. Deveres de assistência e previdência sociais. Artigo 35º. Toda pessoa está obrigada a cooperar com o Estado e com a coletividade na assistência e previdência sociais, de acordo com as suas possibilidades e com as circunstâncias. Dever de pagar impostos. Artigo 36º. Toda pessoa tem o dever de pagar os impostos estabelecidos pela lei para a manutenção dos serviços públicos. Dever do trabalho. Artigo 37º. Toda pessoa tem o dever de trabalhar dentro das suas capacidades e possibilidades, a fim de obter os recursos para a sua subsistência ou em benefício da coletividade. Dever de se abster de atividades políticas em países estrangeiros. Artigo 38º. Todo estrangeiro tem o dever de se abster de tomar parte nas atividades políticas que, de acordo com a lei, sejam privativas dos cidadãos do Estado onde se encontrar.